corações não desistiram. Nós estamos falando agora nessa parte aqui, que vai do verso 9 até o 22, do verso 8 até o 22, está falando dos patriarcas. Dos patriarcas. Abraão, Isaque e Jacó. Nós vemos que tivemos uma paradinha, falamos sobre Sara, a fé de Sara e Abraão, na última quarta-feira. E hoje o autor vai voltar a falar sobre Abraão, Isaque e Jacó. São pequenas falas do autor, mas muito importante para nós hoje. Então vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus 11 e vamos ler. Nós vamos ficar hoje do verso 13 ao 16, mas vamos ler do 13 até o 22, só para a gente entender o contexto. Eu vou ler os ímpares e gostaria que a amada igreja lesse os pares. Hebreus 11, do 13 ao 22, amém? A palavra de Deus diz assim: todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, aquele que acolheu as promessas de Deus, estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Abraão considerou que Deus era poderoso até mesmo para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recebeu de volta. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou a Deus. Porque essa perícope aqui, do 13 ao 16, crentes até o fim? É só você ler o comecinho do verso 13, olha o que é que diz, ó, verso 13. Todos estes morreram na fé, perseveraram até a morte, continuaram firmes na fé. O que é que isso quer dizer, pastor? Não voltaram atrás, não retrocederam, apesar das dificuldades, apesar de tudo que passaram, manteram-se firmes na fé, não voltaram atrás. Não voltaram atrás, não retrocederam. Por isso esse tema, crentes até o fim, os patriarcas. Eles se manteram firmes na fé. Como a gente vem falando, é uma retrospectiva histórica do povo de Israel, mencionando aqui vários heróis da fé. A fé é o contexto. Por isso esse texto é um texto maravilhoso que nos traz do verso 4 até o 40, o autor vai apresentar aqui vários personagens, vários, que são exemplos de fé. E o que a fé ocasionou no coração deles? Qual o efeito da fé? Homens que permaneceram firmes até o fim. Comecinho do verso 13. Todos estes morreram na fé, não desistiram. Por isso o autor aqui vai falar 22 vezes a expressão pela fé. Pela fé. Se você marcar na sua Bíblia, do verso 1 até o 40, pela fé. Pela fé Abraão, pela fé Isaque, pela fé Jacó. Apesar das suas falhas, eram homens comuns, mas a expressão aqui é fé. Então há uma longa lista aqui que nós vimos elas. Abel, falou de Abel. Abel foi assassinado pelo seu irmão, mas o sacrifício dele foi aceito a Deus. Deus recebeu o sacrifício de Abel.
Por quê? Porque Abel ofereceu tudo que tinha, ofereceu as suas premissas, ofereceu o seu coração a Deus. Não era a oferta, mas era o ofertante. Aquilo que nós estamos ofertando a Deus, aquilo que nós estamos colocando diante de Deus, as nossas vidas por completo. É isso que nós temos que pensar. Enoque foi um homem de fé, não passou pela morte física, foi transladado, foi levado para o céu, levado por Deus, numa época difícil. Noé, só sobrou Noé e a sua família, 120 anos pregando a mesma coisa: arrependam de seus pecados, o dilúvio está chegando, o mundo vai se acabar, arrependam-se. E aquela geração todinha ficou para trás, não se arrependeram. E no último trecho aqui, do verso 8 até o verso 12, a gente viu os pais da fé. Por que os pais da fé? Porque através de Abraão e Sara veio o quê? As 12 tribos. Depois das 12 tribos, a tribo de Judá, né? Aí aponta para quem? Davi, de quem viria o Messias. Por isso eles são chamados dos pais da fé, Abraão e Sara. E nós brevemente demos uma olhada qual foi a fé de Abraão, a fé de Sara. E esse capítulo quase todo aqui, até o 22, ele vai falar muito da vida de Abraão. Muito da vida de Abraão. Porque Abraão, ele puxou e fez. Ele disse que através de Abraão serão benditas todas as famílias da terra. Eu lembrei na aula passada, no estudo passado, que quando fala todas as famílias da terra é porque junta judeus e gentios. Agora chega a todos os povos, etnias, raça. A palavra de Deus chega para todos, através de Cristo Jesus. Então tem essa história desses patriarcas aqui. No verso 1, o autor dá uma mini exposição do que é fé. Nós vamos ver aqui novamente, tá? Verso 1, o que é fé? Ele dá um resumo aqui do que é fé. Verso 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Esperança e certeza. Esperança porque Deus prometeu. Certeza porque elas vão acontecer. Porque o que Deus promete, Ele é fiel para cumprir. Isso é esperança. Nós esperamos não na esperança de homens que não podem acontecer, mas no que Deus prometeu. Então, o verso 8 até o 12 foi sobre Abraão e Sara, homens e mulheres. Essa mulher que creu, a princípio ela sorriu, mas é para sorrir mesmo, né? 90 anos de idade. Como é que você chega para uma mulher de 90 anos e diz: o menino vai nascer através do teu ventre. 90 anos de idade, ela teve o filho. Abraão 100, 99 para 100. Então, por isso que ela riu, mas depois o riso dela se transformou em felicidade, porque Deus prometeu homens e mulheres que enfrentaram a sua geração. Nós vemos as dificuldades que Abraão teve, Abraão e Sara, o que eles passaram, o que Abraão, Isaac e Jacó passaram, até chegar. Eles não desistiram, eles não olharam para trás, mas eles permaneceram. E nós temos esse desafio hoje. O maior desafio para os crentes hoje é isso. É a demora de quê? Das promessas de Deus. Por quê? Porque às vezes nós olhamos com os olhos humanos. Nós olhamos para o tempo do relógio. E as coisas de Deus vão acontecer no Kairos, no tempo de Deus. Todas elas serão cumpridas. Todas elas serão cumpridas. Por isso é um desafio para o crente permanecer. Os cumprimentos das promessas. Às vezes nós estamos olhando, não está acontecendo ainda. Então ser crente é isso, é alguém que crê nas promessas que nos foi dada através de quê, pastor? Através da sua palavra, através do que Cristo prometeu para nós, mediante o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Todas elas serão cumpridas, as promessas de Deus serão cumpridas. A gente viu algumas promessas, algumas que já aconteceram, outras que irão acontecer.
A principal que já aconteceu em nossas vidas é o que, pastor? O perdão de pecados. Nós já temos hoje e agora, já fomos perdoados. Deus também promete nos receber como filhos seus, e nós já somos filhos seus. Deus promete nos dar o Espírito Santo, e nós já temos o Espírito Santo de Deus. Nós somos casa e templo do Espírito Santo de Deus. Tudo isso acontece através de quem? Cristo. Perdão de pecados através de Cristo. Nos tornamos herdeiros e co-herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo através de quem? Do próprio Cristo. E o Espírito Santo nos é dado através de quem? De Cristo. Tudo, você vê que tudo vai convergir na palavra de Deus para Cristo, nosso Senhor. As histórias, as figuras, os símbolos do Antigo Testamento apontam para Ele. Promessas que ainda vão acontecer, a vida eterna, quando Ele voltar para buscar o seu povo, toda a sua igreja espalhada nos 4 cantos da terra. Isso ainda vai acontecer, mas é uma promessa, por isso nós nos apegamos a ela. Outra promessa que ainda vai acontecer, mas que nós já estamos no antigozo, é o que, pastor? A primeira, a vida eterna. A segunda, a volta de Cristo. Que nós moraremos aonde? No céu. Ele voltará e nós moraremos no céu com Ele, na nova Jerusalém celestial. Isso ainda está para acontecer. Por isso o crente, o que é que ele faz? Ele recebe tudo isso. Ele se apega a tudo isso e crê. Crente até o fim. Crente é alguém que acredita nessas promessas. E não é só acreditar. Porque acreditar, até o diabo acredita em Jesus. Ele crê e treme. É crer e viver por elas. Crer e viver por elas. Isso é fé. A fé não é acredito não. Se eu botar bem ali fora, Giliardo de um lado, irmão Janderson do outro, irmão Ayrton do outro, se perguntar 10 pessoas que passarem, eles vão dizer que acreditam em Jesus. Crer. Eles acreditam, mas não vivem pelas promessas de Deus. Por isso é fé. O crente tem que acreditar nas promessas e viver por elas. Viver por elas. Nós não podemos desanimar. Não podemos questionar Deus, porque às vezes o crente ele faz uma escolha e quer colocar na conta de quem? De Deus. Quer colocar na conta de quem? Do irmão. Não. Quer colocar na conta de quem? Da palavra de Deus, que às vezes ela não está se cumprindo. Não pode ser assim. Nós temos que crer, confiar nas promessas. Por quê? Porque aparecerão as dificuldades. Hernandes Dias Lopes diz assim: nós enfrentaremos os nossos gigantes. Os gigantes vão aparecer. O que são os gigantes? O que são vão aparecer nessa caminhada? As dificuldades, o desemprego, a dificuldade financeira, a maldade humana, como a gente olha aí para fora. Às vezes nós olhamos como crentes, se nós não tivéssemos alicerçado na palavra, nós íamos pensar que o mundo está sendo governado pelo caos. É o caos que governa. Porque como é que pode acontecer tanta maldade no mundo? Mas a Bíblia já fala disso, que o amor de muitos se esfriariam, de quase todos. De quase todos. Por isso o crente, ele confia em quem? No Senhor, que fez a promessa. Não em governos, não em homens, não, mas aquele que é o governante, o general, que conduz a sua igreja. É nisso que nós nos apegamos. Por quê? Porque quando nós olhamos para o mundo, conflitos, guerras, confrontação, rumores de guerras, pandemias. Mas a Bíblia já fala sobre tudo isso. A promessa é que Ele prometeu e Ele vai cumprir. E nós cremos. E nós obedecemos e nós agora vivemos por elas. É isso. Fé é isso. Não é só eu acreditar, é eu viver por elas. Eu vivo por elas. E a carta aos Hebreus foi escrita por isso. Justamente por isso, porque muitos crentes estavam o quê? Voltando às velhas práticas pecaminosas, os velhos erros. Se nós botarmos aqui uma lista de quantos já não levantaram a mão e vieram aqui para esse púlpito?
Quantos já não passaram por aqui e retrocederam? Vários e vários e vários. Em 10 anos, imagine, irmã Hilda, quantos já não pegou por aqui? Tem 50 anos de igreja, 51 anos de igreja. As outras irmãs mais experientes. Então é isso, nós não podemos retroceder, porque aqueles que retrocedem vão ficar para trás. Vão ficar para trás e não tem garantia do céu. O autor, ele escreve justamente por isso. Não retrocedam, mantenham-se firmes, firmes no Senhor, porque quem promete é fiel para cumprir todas as promessas, todas as promessas. Por isso que do verso 13 até o 22 ele vai citar os patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, e nesse meio tem José, que faz parte, que é filho de Jacó. Ele vai falar sobre esses personagens, a fé desses homens, o que eles enfrentaram. E vocês lembram como é que Deus se revela no Antigo Testamento? Eu sou o Deus de quem? Abraão, Isaque e Jacó. É interessante, Deus não se envergonha de dizer que é o Deus daqueles homens, homens falhos, mas que perseveraram até a morte. E isso tem que acontecer com a igreja. Nós temos que nos manter e perseverar até a morte, porque Deus não se envergonha dos seus filhos. Deus não se envergonha dos seus filhos. Ele disse: eu sou o Deus de Abraão. Abraão, quem é o Deus de Abraão? O Deus que escolheu Abraão. Lá em Gênesis 12, do 1, vai do 12 até o 25, vai falar da vida de Abraão. Gênesis 12, lá no comecinho do Gênesis 12 vai dizer que o chamado Abraão, igualmente ele nos chamou. Ele nos chama hoje novamente, não mudou nada. Se nós amamos a Deus é porque Ele nos amou primeiro. O chamado de Abraão é interessante, né? Abraão, no meio de uma terra de pagãos, sai da tua terra, da tua parentela, através do teu descendente Isaque, depois Jesus, serão abençoadas todas as famílias da terra. A bênção ia chegar. Então Deus é um Deus de promessa, é o Deus das promessas. Ele promete a Abraão. Abraão se torna um homem temente a Deus, apesar dos seus erros. Da mesma forma acontece hoje. Por que foi que Deus escolheu Abraão? Vamos pensar. Por que foi que Deus escolheu Abraão? Porque ele é amor. Porque Deus nos escolheu? Porque ele é amor. Parece uma questão coach, mas não é, né? Quando eu pegando lá, ouvindo, nós somos alvos do amor de Deus, sim. Deus, Ele nos ama. Agora nós não merecemos o seu grande amor. Nós não somos merecedores do seu amor, da sua misericórdia, da sua compaixão. Mas Ele é amor na essência e justo. Então Ele escolheu Abraão, faz uma promessa a Abraão, Ele nos escolheu. E a promessa continua de pé. Continua de pé. O menino já veio, o menino já nasceu, o descendente que apontava, já morreu por nós, já pagou o sacrifício na cruz, e agora nós estamos perseverando para nós chegarmos em casa, na terra prometida. A terra prometida. Que terra é essa? Novo céu e nova terra, Jerusalém celestial. Quem é o Deus de Abraão? Esse é o Deus das promessas, que prometeu e que cumpriu. Quem é o Deus de Isaque? O Deus de milagres. Já pensou? 90, 100. 90, 100. Um idoso e uma idosa. Um idoso e uma idosa. Abraão e Sara, eles creram. Desconfiaram no início, mas depois o autor vai dizer que eles creram nas promessas, que ia ter uma posteridade grande como as estrelas e como a areia do mar. E chegou até nós. A descendência agora é espiritual. Esse é o maior milagre. O Deus das promessas, o Deus de Isaque, é o Deus do impossível, o Deus de milagres, porque não há impossível para Deus. Qual o seu impossível hoje? Coloque na presença de Deus. De Deus. Todas as promessas de Deus serão cumpridas. Não há impossível para Deus. Não há. Qual o milagre que nós precisamos? Diante do altar, joelho no chão, cara no pó.
você diretamente com Ele. É uma ligação direta entre o Filho e o Pai. E a igreja intercedendo e o milagre acontece. Por isso é por fé. Por fé, nós não precisamos ver. O que é que nós precisamos, pastor? Crer. O Deus de Abraão, o Deus das promessas, o Deus de Isaac, o Deus do impossível, o Deus de Jacó, o Deus que muda a nossa identidade. Esse é o nosso Deus. Ele muda a nossa identidade. Quem nós éramos? É só você olhar para trás. Quem nós somos agora? Jacó, o suplantador, o enganador, o usurpador, nasceu já pegado no calcanhar de Esaú. Por quê, pastor? Porque ele iria tomar o lugar de Esaú. Desde o nascimento, o enganador. Mas ele muda a nossa identidade. Comprou o lugar do primogênito por um prato de lentilhas. Mas Deus muda e transforma o pior dos pecadores. Esse homem, ele teve um encontro com Deus. Depois de muito tempo, que ele fugiu para Padã Arã, para a cidade do seu tio Balaão. E o nome desse homem foi, a cidade, o nome Betel, né? Betel é face a face com Deus. Olha o encontro que ele teve, já mostrava onde era o local. A face de Deus. Jacó fica face a face com Deus. Lutou a noite inteira com o próprio Deus, o anjo do Senhor. E de enganador, usurpador, tornou-se Israel, aquele que prevalece. Caminhando com Deus, ou príncipe de Deus. Ele muda a nossa identidade. Nós temos um novo nome hoje. Hoje é Gonzaga de Jesus. Socorro de Jesus. Ele mudou a nossa identidade. É Joelma de Jesus. É por isso mudou a nossa identidade. É isso, Leila. É Leila de Jesus. Ele muda, transforma a nossa identidade. Ele muda por dentro. Tira o coração velho e bota um coração que agora absorve a palavra de Deus. Ele é o Deus das promessas de Abraão. Ele é o Deus de milagres. O Deus do impossível de Isaac. Ele é o Deus que muda a nossa identidade. Ele é o Deus de Abraão, Isaac e de Jacó. Ele é o nosso Deus. Por isso nós nos alegramos. Não há motivo para nós ficarmos cabisbaixos. Não. A alegria do Senhor é a nossa força. Nós temos todas as garantias. Em Cristo somos mais que vencedores. Amém, igreja? É isso. Qual tem sido a nossa identidade? Aí nós temos que pensar. Nós temos tido a identidade que Deus nos deu para ser novos de novo. Tudo se fez novo, ou nós estamos vivendo a velha vida, as velhas práticas. Tem muitos que caem nas velhas práticas. Muitos abandonam as suas esposas, adultério, o mentiroso que não consegue parar de mentir, o impuro, o imoral. Essa identidade não existe mais. Foi uma transformação. O desonesto, não. Jacó mudou de identidade. Mudou. O DNA dele foi mudado por completo, para que ele pudesse viver os sonhos do Senhor. Isso é muito importante. Primeiro, nós fazemos a vontade de Deus. Primeiro, o reino de Deus, para que todas as demais coisas nos sejam acrescentadas. O problema é que às vezes nós estamos querendo inverter a pirâmide. Primeiro o nosso rei na barriga, depois o reino de Deus. Aí é complicado. Aí é bater no paredão de Deus. Bate e volta, quebradinho, até entender. Ele não abandonou seus filhos, mas a ovelha fica toda arrebentada, toda enfaixada, porque não entendeu que primeiro é o reino de Deus. Todas as demais coisas lhe serão acrescentadas, todas. Por isso, hoje a igreja vive por isso, pregar a palavra para que outras pessoas sejam alcançadas, para que haja arrependimento, para que haja confissão de pecados, para que pessoas sejam salvas. Verso 13, parte A. Crentes até o fim, os patriarcas. Olha o que aqui diz no verso 13: todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas, eles não chegaram até a terra.
A terra prometida, a terra. Mas o porquê eles não tiveram a terra? Porque eles tinham a promessa de uma cidade que tinha fundamentos. Verso 10, olha o que é que diz no verso 10. Olha o que era que eles estavam olhando. Verso 10, porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos. O céu. Ele não se apegou às coisas da terra. As coisas da terra são passageiras, são perecíveis. A fé dele estava vendo algo maior, porque ele sabia quem tinha prometido. Por isso a confiança desses homens eram inabaláveis, crentes até o fim. Obtiveram descanso. Abraão está descansando, porque ele aguardava a cidade de fundamento. A cidade de fundamento aqui, porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, o céu. Muitos estão olhando para quê, pastor? Para as coisas perecíveis da terra. Vão passar. E esses homens confessam. O que era que eles eram? A parte B do verso 13, olha o que é que diz. O que é que nós éramos aqui na terra, ou o que é que nós somos? É para a igreja. Olha o que é que nós somos. Verso 13, irmã. Verso 13, irmão Darlon. Olha o que é que diz. No final, ele diz assim: mas viram de longe e se alegraram com elas. Olha a confissão deles aqui, confessando. Essa é a confissão da igreja, tá? Hoje continua confessando a igreja que eram estrangeiros e peregrinos. Nós somos estrangeiros e peregrinos. A nossa pátria não é na terra, mas é celestial. A confissão continua. Estrangeiros e peregrinos. Eles contemplavam algo maior e melhor. Os seus olhos viram a cidade de fundamentos, a nova Jerusalém celestial. Viviam em tendas, é igual o homem. Nós vivemos em tendas hoje. Está vendo a barraca aqui? Essa barraca aqui, a nossa, será recolhida. A tenda será levantada. Por isso muitos ainda estão se apegando em quê? Na terra. Estão se apegando nas coisas daqui, juntando tesouros aqui. E a confissão desses homens é que eles eram estrangeiros e peregrinos. Peregrinos não têm casa eterna aqui. Aqui na terra não, mas tem uma casa no céu. Tem uma casa no céu. Essa é a garantia que ele nos dá. Eles não tomaram posse da terra, mas eles tinham uma cidade celestial que lhe aguardava. Eles já estavam no antegozo, como diz Hernandes, o antegozo da glória de Deus, o antegozo da herança de Deus. Era isso que aguardava esses homens. A fé é isso. A fé faz que nós nos sintamos, o que, pastor? Peregrinos. O que, pastor? Estrangeiros. Um estrangeiro vem para outro lugar, mas está de passagem, Muitos crentes querem fazer sua tenda aqui. A tenda será levantada. A senha, tem uma senha. A senha já foi marcada, meu irmão. Então viva aqui para glorificar a Deus. Fazer missões. Glorifica, prega a palavra. Muitos querem fixar suas tendas aqui, lembrando que não é aqui terrestre, não, mas celestial. A verdadeira fé se apega nisso. Faz essa confissão que esses homens fizeram aqui. Peregrinos e estrangeiro. Nós confiamos em quem? Em quem fez a promessa. Em quem é fiel para cumprir todas as promessas. Meus irmãos, Deus, a gente tem que lembrar isso. Não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Na sua vida é individual. Individualmente, cada um com as suas labutas, mas trabalhando coletivamente, dando a sustentação a esse corpo de Cristo. Mas na tua casa, no teu lar, é entre você e Deus. Entre você e Deus. Ele sabe, Ele sonda o teu coração, não o meu. E eu também não vou sondar o coração do meu irmão, não. Deus, Ele sonda o meu e o teu individualmente. Ele sabe o que é que tem nos nossos corações. Os patriarcas, meus irmãos, esses homens não chegaram a ver o Messias, não. Nem testemunhar o sacrifício de Cristo, não. Mas eles contemplaram. Eles sabiam que tinha uma promessa.
Eles viram com o que, pastor? Com os olhos espirituais. Nós estamos vendo com os olhos espirituais? Nós estamos olhando com os olhos espirituais? O que é que está posto diante de Deus hoje? O que é que nós estamos olhando? Hoje a igreja, ela continua satisfeita no Senhor, olhando para Deus, hoje e agora, olhando para as promessas de Deus, hoje e agora. Esses homens procuravam o que, pastor? Uma pátria. Versículo 14, olha o que é que diz do verso 14. Porque os que falavam desse modo manifestam estar procurando o que? Uma pátria. E essa pátria não era terrestre, era celestial. Celestial, eles sabiam, eles não estavam atrás de terra, eles estavam olhando uma pátria, pátria celestial. Eles confiavam em Deus, eles estavam olhando para uma pátria, para algo maior, não a terra. A terra prometida apontava para a nova Jerusalém celestial. Eles obtiveram o conhecimento dessa revelação de Deus, por quê? Porque eles tinham relacionamento com esse Deus. Nós estamos tendo relacionamento com esse Deus? Coração na terra? Não. Coração no céu. Coração no céu. Aqui, peregrinos, passageiros. Olhos no céu, olhos na pátria. É isso que o crente tem que estar olhando. Olhos no céu, na nova Jerusalém celestial. É isso que estamos fazendo hoje, procurando essa pátria celestial eterna que nos aguarda através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Esses homens nunca desejaram voltar atrás. Eu gosto disso que o autor diz. Olha o que ele diz no verso 5. E se, verso 15, e se, marquem aí, eles não voltaram atrás, tá? E se, na verdade, lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar, mas não voltaram. Não voltaram atrás, nunca voltaram atrás. Abraão, Isaque e Jacó não voltaram para Ur dos Caldeus, não. Lá Abraão tinha propriedades e tinha família, mas Abraão creu nas promessas, ele confiou em quem? Deus. Eles não voltaram atrás, eles eram peregrinos. O que é que diz aqui? E se na verdade lembrassem, eles não lembraram e não voltaram atrás, confiaram em Deus. Em nenhum momento eles voltaram atrás. Vacilaram? Claro. Abraão teve seus problemas. Sara pegou uma concubina e deu para Abraão. Pensou que a promessa era através da concubina, e Deus com 90 disse a ela: vai nascer um menino de ti, porque o eleito tinha que ser através de Sara, não de Agar. As promessas eram para Sara. As promessas vão se cumprir para quem Deus fez a promessa, para os eleitos, para a sua igreja hoje. Todas as promessas serão cumpridas. Eles, apesar de tudo isso, confiaram em quem? Em Deus. Em Deus. Porque eles sabiam que quem prometeu é fiel. Então quem pensa dessa forma aqui, que esses homens pensam, tem fé. Estão esperando o que? O cumprimento das promessas. Lembram que algumas já foram cumpridas e outras serão? Perdão de pecado já foi. Ele nos receber como filho já foi. O Espírito Santo já foi derramado em nós quando nós cremos em Jesus Cristo. A segunda etapa ainda está por vir. A volta de nosso Senhor Jesus Cristo e a herança maior, a pátria que nos aguarda, o céu. Então, os patriarcas apenas não anteciparam o céu, eles avaliaram as coisas da terra. Nós temos que ter cuidado como a igreja hoje, nesse tempo contemporâneo. Muitos estão o quê? Apostatando, a igreja está se desviando do foco. Cruz, pregação de arrependimento e confissão. Alguns irmãos acham ruim, porque são confrontados, e a palavra que confronta não é o pastor. Aí essas igrejas estão o quê? Mudando o evangelho. E quem muda o evangelho não permanece. O que é que Paulo diz? Maldito é aquele que tirar ou colocar alguma coisa. Porque é muito fácil ir para movimento de igrejas.
é pular, correr e gritar, e mandar e determinar. E aí? Aí quando tem a primeira decepção, vai e sai da igreja. Eles estão mudando o evangelho verdadeiro. Mudando, e nós temos que permanecer. Muitos apostataram, esses homens não, Abraão, Isaque e Jacó. Eles tinham discernimento do que Deus tinha prometido para ele. E é isso que a igreja tem que ter, e é dom. Está lembrado? O dom de discernir. Nós temos que ter esse dom, o que é certo e o que é errado, o que pode me tirar da presença de Deus, o que me pode trazer para perto de Deus, e o que pode me afastar de Deus. A igreja tem que ter discernimento espiritual, vindo do céu, vindo do alto. É isso que a igreja tem que ter. Tudo isso agora. Nós temos que começar agora. E ele termina essa primeira fase aqui, dessa perícope, é uma pequena perícope aqui no verso 16. Olha o que ele diz: as garantias. Ele nos dá todas as garantias e certeza para a gente fechar essa primeira etapa. No verso 16, olha o que ele diz: as garantias e a certeza para os patriarcas e para a igreja de Deus hoje atual. Mas agora deseja uma pátria superior. Antigamente só era pátria, né? No verso 15. Agora superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha da sua igreja, não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque Ele preparou uma cidade. A cidade celestial nos aguarda, a cidade eterna nos aguarda, a nova Jerusalém celestial nos aguarda. Deus hoje não se envergonha da sua igreja, a igreja verdadeira, a igreja que prega, a igreja que anuncia e a igreja que vive o evangelho de Deus. Os patriarcas aspiravam o quê? Uma cidade superior, uma pátria celestial, pés na terra, olhos no céu, pés na terra, coração no céu. É isso. Esses homens honraram a Deus, e Deus honra quem tem honra, aqueles que permanecem até o fim. Por merecimento? Claro que não. Graça, favor imerecido. Deus, olha o que ele diz aqui: Deus não se envergonha deles. Deus não se envergonha da sua igreja hoje. Deus não se envergonhou de Abraão, Isaque e de Jacó. Abraão, Isaque e Jacó são conhecidos como filhos de Deus. Deus mesmo se revelando no Antigo Testamento: eu sou. Uma pessoa, que maravilha. Eu sou o Deus da primeira igreja batista de Araripina. Louvado seja Deus. Que nem ele disse lá no Antigo Testamento: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Foi o próprio Deus que não se envergonhou deles. Por quê, pastor? Por merecimento? Não. Mas esses homens confiaram nas promessas. Deus não se envergonha de se apresentar como Deus de Abraão, Isaque e Jacó, porque eles creram nas promessas, as promessas que viriam. Eles confiaram na cidade celestial, não em terras que são passageiras ou coisas aqui desse mundo. Que nós, meus irmãos, a partir de hoje, possamos ser assim, nunca motivo de vergonha para Deus. Não. Quem são aqueles que são motivo de vergonha para Deus? Os que retrocedem da fé são motivos de vergonha. Os que voltam, nós possamos continuar firmes, crendo no invisível. Crer é isso. Crer sem ver, sem pegar, sem tocar, mas com a certeza do que vai acontecer. É esse Deus aqui, o Deus invisível, que criou todas as coisas, que não há impossível para Ele, que 1000 anos está além do nosso tempo. 1000 anos para Ele é como um dia comum de hoje de culto. Ele é Deus, Ele está fora do nosso tempo. Por isso nós temos que o quê, pastor? Aguardar no tempo de Deus, aguardando as suas promessas. E o que é que Deus vai fazer na parte B do versículo? Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus. Deus não se envergonhará da sua igreja. A igreja que se apega a essas promessas, a igreja que se agarra a essas promessas, Deus não se envergonhou deles. Deus não se envergonhará da sua igreja, a que permanece firme
até o fim. É isso que nós temos que nos apegar. Deus, Ele se declara a favor desses homens. Deus se declara a favor da sua igreja hoje. O que temeremos, meus irmãos? Nós vamos ter medo de quê? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes o entregou. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Por que nós iremos temer? Se nós temos todas as garantias, se Deus não se envergonha de nós e nos preparou, no finalzinho do verso 16, porque lhes preparou uma cidade, não aqui na terra, celestial. É isso que o crente tem que se apegar, nessas promessas. Aquele que for fiel até a morte receberá a coroa da vida. Aquele que perseverar até a morte receberá a coroa da vida. Ser fiel até a morte e recebereis a coroa da vida. Para que nós possamos obter perdão de pecados, já obtemos completamente. Se apega a isso. Já recebemos o Espírito Santo de Deus, já somos filhos de Deus. Agora só aguardamos o quê? A herança maior, a herança superior, celestial. Celestial. Que eu e você possamos nos apegar nesses 3 versículos aqui, 13, 14, 4 versículos, 13, 14, 15 e 16, que vai mostrar que esses homens foram fiéis, crentes até o fim. Eu vou terminar somente com essa parte aqui do versículo 13, para a gente lembrar: todos estes morreram na fé, todos eles permaneceram firmes até o fim, não olharam atrás, não olharam as circunstâncias, não, mas confiaram em Deus, somente em Deus. Hoje é a mesma coisa, só uma aplicação para que nós possamos encerrar, tá? Hoje é a mesma coisa, nós andamos por fé. Nós somos aqui o que, pastor? Peregrinos. Nós somos o que aqui, pastor? Passageiros. A nossa casa não é aqui, a nossa casa é no céu. Nós aguardamos o retorno do nosso Senhor, do nosso Salvador, do nosso Redentor, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. 5 minutos, nós temos espaço para 2 perguntas, em nome de Jesus. Giliardi, se alguém tiver, fiquem à vontade. O texto fala por si só, né? Crentes até o fim. O texto é rico, que nós não podemos nos apegar às coisas daqui, mas nos apegar na pátria superior e celestial que nos aguarda, que é o céu. Que é o céu que aguarda essa igreja. É o céu que nos aguarda. É o céu que nos aguarda. Alguém quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade, em nome de Jesus. Se não, é bom quando começa. Quando começa, às vezes não tem nenhuma, mas quando começa aparece 10 de uma vez. Se não há, vamos orar. Vamos orar. Todo mundo entendeu, né? Como dizia nosso amado pastor Hélio. Graças a Deus. Todo mundo entendeu tudo. Ainda bem que o texto fala por si só. O pastor não tem nem muito que se esforçar. É só falar. O texto é muito rico. Muito rico. Oremos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás no céu, nós te louvamos, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, ter os nossos pés firmados aqui, mas que o nosso coração esteja no céu, aguardando a nova Jerusalém celestial. Que o nosso coração esteja aqui na terra, mas vivendo para glorificar o teu nome, aguardando o retorno do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, do nosso Salvador, do nosso Redentor, aquele que vive para todos sempre e está com a sua igreja na mão, tem o controle de tudo, as rédeas da história. Ele conduz a nossa história, ó Deus, conduz a nossa vida hoje aqui, ó Deus. Aqueles que estão passando por algum tipo de dificuldade, que o Senhor vá de encontro, ó Deus, provendo, ó Deus, que seja espiritual, financeiro ou físico. Tu és, ó Deus, o Deus de Abraão, Isaque e de Jacó, o Deus das promessas, o Deus do impossível,
e o Deus que muda a nossa identidade. Louvado seja o teu nome, ó Pai. Exaltado seja o teu nome para todo sempre, ó Pai. Porque antes o nosso estado era um estado de escravidão, escuridão, mas o Senhor nos resgatou e nos transportou, e te rendemos graças nessa noite, ó Deus. Obrigado pela vida da tua igreja, a igreja local, mas também a igreja, ó Deus, espiritual, espalhada nos 4 cantos da terra. Que o Senhor venha abençoar, ó Deus, essa campanha de missões, que a tua igreja possa, ó Deus, seja uma igreja missionária, que pregue a palavra de Deus, que seja uma igreja doutrinária, que aprenda a palavra de Deus para poder sair, ó Deus, com a tua espada na mão, pregando e anunciando o teu evangelho. O evangelho que reconcilia, muda, transforma vidas e pessoas. Muito obrigado, Senhor, por esse estudo. Obrigado, Senhor, que o Senhor possa nos abençoar no restante dessa semana. Que seja, Deus, uma semana, o restante dela, abençoada e abençoadora. Que seja uma semana, ó Deus, que nós possamos viver e glorificar o teu nome, ó Deus. Que nossas vidas possam ser, ó Deus, uma Bíblia aberta, exalando o bom perfume de Cristo. Por onde passarmos, ó Deus, que nós possamos exalar Cristo vivo, Cristo vivo, Cristo Senhor, Cristo Salvador, Cristo Redentor, Cristo que nos transformou. Obrigado, Senhor, pela vida do teu povo, pelos aqueles que estão nos assistindo, que ainda não tiveram um encontro pessoal com o Senhor. Que seja hoje a noite de salvação, de transformação, de mudança, ó Deus, como o Senhor fez com a vida de cada um aqui. Ó Senhor, obrigado, Senhor, por essa noite. Desde já nós colocamos as nossas vidas diante de Ti, do Teu altar, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, com tudo que temos e somos, ó Deus, corpo, alma e espírito. Receba, Deus, esse culto a Ti, porque tudo é para o Senhor. Te louvamos, Pai Santo, te bendizemos e já te agradecemos, no nome santo e poderoso de Jesus. Deus nos abençoe, meus amados irmãos. Deus nos abençoe.